Irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade nos trabalhos da noite, agradecendo a presença de cada um daqueles que está conosco hoje. A nossa última conversa neste ano, porque na sequência, quinta-feira, está a cargo do nosso irmão José, e assim nós vamos cumprir as nossas tarefas. Essa mensagem, beneficência exclusiva, nós já falamos dela algumas vezes. Ela vem trazer para nós o esclarecimento justamente sobre a verdadeira caridade. O último item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então, este último item dessas lições, ele tem como título Beneficência Exclusiva. Então, nós vamos fazer algumas reflexões, principalmente porque estamos no final do ano, então já está, no mês do Natal, e assim nós vamos entregando as nossas tarefas para que nós possamos contribuir mais uma vez para o esclarecimento de todos nós, encarnados e desencarnados. Quando está lá, no item beneficência exclusiva, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. O espírito que assina esse questionamento, essa mensagem, é o irmão José. É um espírito que trouxe esse questionamento, se é acertada, quando há essa indicação nossa, como a nossa opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Então, essa sequência, não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Então é muito acertado esse questionamento, porque nós vamos fazer o nosso trabalho, como o próprio capítulo 13 nos ensina, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, sem qualquer discriminação daqueles que são assistidos. Não importa a forma, quem é e como. Então nós não temos a necessidade de perguntar. A nossa irmã saudosa, lá de Campina Verde, numa das cometrins, ela sempre, quando encerrava uma tarefa, ela ficava assim em transe e fazia algumas trovas, alguns versos. E numa dessas cometrins, parece que lá em Tuiutaba, ela lançou um versinho lá muito interessante. A tarefa de servir a uma nota vulgar. É fácil escapulir, difícil recomeçar. Então esse é um lembrete que nós precisamos guardar na nossa mente, que nós não precisamos estar tão disposto a oferecer algo ao nosso semelhante, mas nós temos que modificar a nossa maneira de agir. Então é assim que continua as tarefas. E lembrando, continuando, nós vamos buscar lá no capítulo das leis morais, o amor ao próximo,
lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Então, a resposta foi muito contundente para que nós possamos mudar a maneira, através do estudo, através da prática, que nós vamos entender realmente qual é esse verdadeiro sentido. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, só assim nós vamos começar a entender o que é a verdadeira caridade que o Cristo nos ensinou. Essa benevolência, né, que se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem. O exercício da benevolência, trabalho em favor do semelhante, sem preocupação, né, como a beneficência é exclusiva para alguns, nós não podemos levar por esse caminho. Então, essa benevolência, que é justamente o nosso compromisso sem preocupar a quem nós estamos fazendo a doação. Então, só assim nós vamos modificar a nossa maneira sem atingir os outros, sem, como a mensagem de abertura nos disse, o melindre, sem causar esse melindre. Porque o verdadeiro cristão não pode entrar nessa confusão do melindre. E nós encontramos, né, por essa jornada de tantas décadas, né, que nós estamos trabalhando junto, muitas pessoas ainda estão sem conhecer, talvez. Né? A falta de conhecimento é que faz a gente alterar em algumas confusões que não cabe a nós resolver os problemas, mas nós temos que silenciar diante das contendas para que a gente possa ser mais amáveis com aqueles que participam do nosso trabalho, da nossa programação, dos nossos eventos. Então, as pessoas às vezes ainda colocam, porque quando nós falamos que não estamos de bem com todos do grupo que nós trabalhamos, nós não podemos dizer isso, porque talvez somos nós que ainda não conseguimos encarar a realidade daquilo que nós viemos praticar diante do nosso semelhante. Então, muitas vezes nós encontramos, no local de trabalho, na rua, onde quer que for, nós ainda multiplicamos essa ideia confusa que vem trazer dificuldades para o relacionamento entre nós. Essa questão do melindre, nós temos que se autodescobrir, porque muitas vezes somos nós que estamos faltando com a solidariedade, com a fraternidade diante do nosso semelhante. Então é isso que nós devemos mudar, né, no nosso sentimento e aceitar o irmão como ele é. Porque às vezes numa multidão de pessoas, num grupo de trabalho, nós vamos encontrar pessoas difíceis porque ainda não compreendeu. Aí nós às vezes falamos, é muito difícil lidar com gente, com pessoas. É difícil? Não é fácil. Mas a nossa realidade é mudar a nossa postura diante desses acontecimentos para que não venhamos causar melindre em algumas pessoas que ainda não compreendem aquilo que a gente já consegue dizer. É aquela passagem, né? O semelhante atrai semelhante, não é isso? Então essa é a confusão mental que nós ainda provocamos e achamos que nós somos os verdadeiros, os que estão certos naquilo que dizemos. Nós temos que silenciar mais
principalmente nesses momentos, para não causar desconforto entre aqueles que participam conosco. Na sequência, é benevolência que se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem. O exercício da benevolência, trabalho em favor do semelhante. É o trabalho sem esperar recompensa. Indulgência, que é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Exercício de indulgência, solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Então, esse conceito, né, que muitas vezes nós tratamos do preconceito, né? Então, esse é o conceito que nós devemos agir, é de respeitar o outro como ele é. Então, a gente faz essas comunicações, não é por nós, é por aqueles que faz parte da nossa atividade do dia a dia, seja no lar, no local de trabalho, no grupo religioso, onde quer que a gente vai, nós vamos encontrar essas divergências. Eu estava fazendo uma revisão nessa apresentação. Eu estava analisando de quando, em 1987, quando nós começamos o trabalho aqui com a juventude, então era muito mais difícil para que a gente pudesse fazer uma apresentação. E naquela época nós tínhamos uma timidez tão grande que quase não tinha condição de participar dos grupos de estudo, porque tem irmãos que já estavam muito à frente, há 4, 5 anos já de estudo, em grupo, e foi aí que nós começamos a reagir para que pudessem entender melhor as lições e ajudar, se autoajudar, né? Porque quando a gente tem a vontade de servir, nós temos que trabalhar o nosso íntimo e promover os estudos, porque é através do estudo é que nós vamos entender melhor aquilo que a gente pretende. Hoje nós temos a tecnologia em nossas mãos, que naquela época não tinha. Eu lembro quando os primeiros trabalhos que nós apresentamos, aqui ou em outros eventos, ou conferências fora daqui da ICAME, era uma dificuldade aquele álbum ciliado. Não sei se alguém conhece o nome dessa maneira de... É aquele cartaz que a gente anota a mensagem e vai passando, né? Vai lendo a mensagem e vai passando. Então, era uma dificuldade que nós tínhamos que modificar a nossa escrita para que pudesse apresentar melhor. Então, é assim que nós aprendemos, através do esforço, da boa vontade, da dedicação, é que nós vamos realmente alcançar momentos melhores. Hoje nós temos aqui, né, essa apresentação através do slide, pela tecnologia avançada, que naquela época nós não tínhamos nem celular, né? E quando apareceu o celular, tem ali, né, uma mensagenzinha pedindo: desligue o celular. Agora, veja como que é o contrassenso daquilo que nós estamos pedindo para desligar o celular. Quando chega o palestrante, a primeira coisa que ele faz é ligar o seu celular para que possa dar continuidade no estudo que ele tem que apresentar.
E como que nós vamos entender isso? É lógico que essa educação ela é sublime. Qualquer lugar onde nós estivermos, inclusive foi criada uma nova lei nas escolas para não prejudicar o estudo na escola. Então foi proibido o celular na sala de aula. Então, assim que nós vamos mudando a nossa maneira de agir, a tecnologia vai trazendo conceitos melhores e melhor maneira para que a gente possa não convencer, mas atuar de acordo com a nossa vontade de servir. E hoje, né, com essa nova lei, que está um ano, né, que foi promovida essa lei do celular, de não celular na sala de aula, quando faz a entrevista com aqueles estudantes, eles falam o quanto eles melhoraram. Então a educação, às vezes, tem que ser um pouco taxativa para que nós possamos entender o motivo pelo qual são criadas as leis. E aí, na sequência, a indulgência, que é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias, e o exercício da indulgência, a solidariedade. Existem uns textos que a gente... eu estava comentando com o Ivan essa semana, que hoje nós temos o WhatsApp, que é o que funciona no relacionamento entre nós, o ser humano. Naquela época da mocidade, da juventude, aquelas marca-página que esmilinguido, alguém deve lembrar da nossa época, do esmilinguido, uma mensaginha que vinha. Então, essa questão da solidariedade, eu lembro que eu costumava muito gravar, né, até poemas eu consegui nessa autoajuda com o esmilinguido. Eu lembro de uma que falava: solidariedade é gesto pequeno, mas tem a grandeza do coração. Então hoje ficou muito mais rápido a nossa comunicação entre nós. O Luiz falou sobre as lives, né, do nosso irmão José, na segunda-feira, às 19h30. Né? Muitos já conhecem essas lives. Então, o que acontece? Elas não ficam ocultas somente na casa espírita. Ela está à disposição daqueles que interessar conhecer o que é a live espírita, que leva o conhecimento até para o exterior. Então, com a divulgação, vai aumentando as pessoas que possam localizar a mensagem. E essas mensagens elas ficam gravadas, né, todas estão gravadas, que nós podemos buscá-la no YouTube a hora que a gente interessar, de acordo com a data quando foi propagada aquela live. Então, esse crescimento da evolução da tecnologia é que vai trazendo conforto para que a gente possa continuar trabalhando e levando o conhecimento e o relacionamento de acordo com a propagação da nossa vontade de ajudar e servir os outros, né? Como essa questão do WhatsApp, né? É o melhor meio? Não, né? Porque é muito mais, né, naquela época, era fazer uma ligação. Nós tínhamos um contato mais presencial com as pessoas. Nós tínhamos condição de fazer uma visita, mas de acordo com o crescimento da evolução tecnológica, nós temos uma facilidade mais rápida de comunicar com o nosso semelhante. Então é assim que nós vamos crescendo.
desde que nós utilizemos essa comunicação dentro do conceito de amor, de paz, né, de autoestima, para levar aquele irmão que nós comunicamos todos os dias. Então, quanto é ótimo, né, chegar aquela mensagem, sinalzinho que dá, né, no celular, a gente abre, tem uma mensagem de conforto. E esquecer as contendas que muitas vezes as pessoas estão levando críticas que vai, ao invés de causar efeito benéfico, vai trazer discórdia onde quer que a gente utilizar esse aparelho celular. Então essa é a indulgência. E o perdão? Perdão que é o ato de desculpar ofensas. O exercício do perdão, esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Então, esse perdão, segundo Chico Xavier, que nós devemos atualizar o nosso sentimento, é de não aceitar as confusões, né? Porque se nós aceitarmos, se nós registrarmos as calúnias, nós vamos ter que responder por esse perdão. Então Chico deixava bem claro que nós não devemos atrair essas calúnias, porque Carlos Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, na lição 222, ele fala sobre a questão da calúnia, que nós devemos compreender o nosso semelhante, são outras palavras, mas nesse sentido, e deixar com que ele continue na sua crítica, na sua calúnia, e continuar caminhando. De repente nós vamos estar tão distante que não vamos mais ouvir a voz do caluniador. Então, essa é a expressão maior que nós devemos entender diante das calúnias. É não registrar a ofensa. Se a gente registrar, nós temos um compromisso a mais com aquela pessoa que houve a discussão. Então, por isso, nós precisamos registrar, né, o conceito fraterno, para que não precisemos, no futuro, ter que perdoar o nosso semelhante. Né? Então, na época do Pinga Fogo, Chico foi questionado por uma revista de grande circulação no país. O jornalista que fazia aquele artigo da revista perguntou: Chico, você perdoa? Justamente nessa condição. Aí ele: não. Não, Chico, você não pode dizer essa palavra não, porque você é um dos grandes influenciadores da doutrina cristã, e como que eu vou registrar esse questionamento em seu nome? Ele falou assim: não, eu não perdoo porque eu nunca sinto ofendido. Então o verdadeiro perdão é esse: nunca sentir ofendido, por mais que seja intriga, por maior que seja, né, nós não podemos registrar. Se no momento nós não conseguirmos justificar o porquê, é melhor que não justifique, porque nós devemos silenciar, porque só assim nós não vamos registrar essa ofensa. Aí não haverá a necessidade do perdão. No livro Sermão da Montanha,
Rodolfo Caligares, ele faz um questionamento sobre essa bem-aventurança quando fala do dar quem te pede. Alguns autores do Evangelho de Jesus falam: dá a quem te pede e não volte as costas àquele que vos pedir de por empréstimo. Então ele consegue fazer uma dissertação desse dar a quem te pede. É tão simples, tão fácil da gente entender, porque ele faz uma reviravolta em tudo aquilo que nós convivemos no dia a dia. Como que eu vou ajudar quem pede, né? Às vezes a gente vê até comentários: se eu descer na avenida doando a quem pede, eu vou ter que subir pedindo. Mas essa é a realidade do dar a quem te pede. Ele fala dos profissionais da mendicância, fala das questões que nós convivemos no dia a dia diante desses recursos que nós convivemos. Quando nós chegamos a um semáforo, hoje tem muitos irmãos que ele já chega citando para que ele quer, para que ele está pedindo, né? Tem uns que já falam: dá R$1 aí para mim inteirar um carotinho. Carotinho todos já sabem o que é, né? A bebida alcoólica que vem num frasco pequeno. Aí nós já começamos a resmungar, né, que não vai doar, porque vai fazer o que não deve. Mas nós não podemos pensar assim. Por quê? Dá a quem te pede. É melhor errar beneficiando a quem não merecia do que errar deixando de acudir o verdadeiro necessitado. O que Rodolfo Caligares questiona nesse sentido, nessa mensagem, é lá no livro Sermão da Montanha. Quem tiver, que faça uma leitura para conscientizar do que é produtiva essa lição de Rodolfo. Não só o dar a quem te pede, mas todas as bem-aventuranças que ele teve a dedicação de estudar e propagar para que nós pudéssemos entender a profundeza das bem-aventuranças. Então, ali, ele fala: é melhor errar beneficiando quem não merecia do que errar deixando de acudir o verdadeiro necessitado. Segundo ele, de 5 que a gente doar, sem preocupar para quem, para que vai fazer ou o que nós estamos doando, se um for o verdadeiro necessitado, nós já cumprimos a verdadeira caridade que o Cristo nos ensinou. Olha como que a sequência dos estudiosos do Evangelho de Jesus traduzindo para a doutrina espírita, informando todas as necessidades que nós temos de ser mais indulgente, ser benevolente, ensinando o perdão e a compreensão daquilo que nós convivemos no dia a dia. Aí ele complementa: na primeira hipótese, a responsabilidade é de quem nos ilaqueou a boa-fé, quem pediu sem necessidade, né? O profissional da mendicância, aquele que nós falamos, que ele falou na lição. Na segunda hipótese, a responsabilidade é nossa. É a questão que nós deixamos de atender o verdadeiro necessitado porque nós não compreendemos o verdadeiro sentido da palavra caridade. Então, assim prossegue a nossa existência. Nós vamos aprender sempre, nós vamos trabalhar o nosso interior para fazer o melhor, sem desejo de recompensa, como o capítulo 13 nos ensina. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então, assim, nós vamos
compreender, né, o que o Evangelho nos ensina. E é dessa forma que nós vamos entender, através do estudo, através da compreensão, das mensagens que nós encontramos no dia a dia, do Evangelho de Jesus, a Bíblia que nós fazemos alguns textos de acordo com a nossa apresentação, e nós vamos sempre recordar esses momentos e o motivo por que nós estamos ainda passando por dificuldades, por sofrimentos, pela essa conjunção de pessoas que estão em condições mais difíceis do que a nossa. Então, por isso, o nosso trabalho tem que ser mais real, mais confortável para que possa fazer entender aqueles que estão sofrendo por dificuldades maiores. E assim que prossegue, né? Nós estamos aqui, nós falamos, não é daquilo que nós pretendemos, nós falamos daquilo que nós estudamos para que possamos melhorar a maneira de agir e de fazer entender aqueles que nos ouvem, encarnados e desencarnados, porque nós somos o verdadeiro instrumento do Cristo aqui entre os homens. Nós somos, a nossa responsabilidade é muito grande daquilo que a gente fala, né? Então, nós vamos lembrar, Chico Xavier, ele fazia algumas ilustrações sobre o Natal. E nesse meio, nós vamos colocar algumas palavras vindas da boca de Chico Xavier, para que nós possamos entender o verdadeiro sentido desse Natal. Essa caridade, essa verdadeira consciência da caridade que o Cristo nos ensinou. Natal. Grande é o bolo à mesa, a árvore linda em festa. O brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo, para o júbilo do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora de envolta melodia, da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora, o quadro que tumultua, verás quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos, de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor, e ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o Cristo pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas e roupa aos nus. Anjos do céu sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acenas o triste sinal da cruz. Natal, reparte o carinho, que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória dos caminhos, os teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Então vamos agradecer ao Pai pelo envio do Cristo em nossas vidas, porque Ele veio trazer a mudança, né, aquela regeneração que nós falamos, que nós ficamos preocupados da regeneração do planeta, porque essa regeneração, eu tenho certeza que ela começou com a vinda do Cristo, trazendo a paz, o amor e o entendimento a toda a humanidade. Ele não veio salvar a humanidade, ele veio abrir o caminho para que nós pudéssemos entender a nossa salvação. Como Bezerra de Menezes, no livro O Espírito da Verdade, ele fala da agenda espírita. Lá no final ele fala que nós deveríamos trocar
O sentido da palavra salvação é aquilo que nós citamos todas as vezes que fazemos a oração do Pai Nosso. Reverter essa palavra salvação por nos livrar da ruína. E esse foi o maior objetivo do Cristo entre nós, nos ajudar a livrar da ruína. Ele não veio tirar o mal, mas veio nos ensinar que o mal somos nós que adquirimos nas nossas trajetórias por várias reencarnações que nós estamos passando. E que esse bem do Cristo possa ficar em nossos corações e que o Natal seja realmente o aniversário desse irmão maior, no dia 25 de dezembro, que é a data que nós compreendemos que foi lançado para nós aqui no planeta Terra. Nosso agradecimento a todos aqueles que, direta ou indiretamente, nos ajudaram a construir algo de bom e duradouro nesta etapa que está findando. Lembrando que o ano termina e começa outra vez. Então não é nada diferente para nós. É como a própria reencarnação. Termina uma e recomeça a outra experiência do outro lado, de acordo com aquilo que nós semeamos aqui. Porque esse é o momento da colheita. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigado pela atenção e que no ano que vem nós possamos estar juntos novamente para continuar a nossa tarefa. Muito obrigado a todos.